O ser humano, ele só muda pela dor. Nós somos seres que fomos criados para corta-caminhos. É o que a gente chama na biologia de conservação de energia. Ou seja, você vê pássaros voando em V. Por que pássaros voam em V? Porque eles pegam o vácuo um do outro e se aproveitam desse vácuo. Peixes nadam em cardumes. Tem várias formas de visualizar a conservação de energia na natureza. Mas uma das mais delas é tudo que a gente tenta fazer com jeitinho. Porque o jeitinho economiza tempo, economiza esforço, economiza dinheiro, né, que seria o esforço. Sim. Então a gente sempre tenta economizar, né, seja financeiro, seja de qualquer forma. Então eu estava muito doente e eu percebi isso. Porque, bem simples, eu nasci sem visíveis defeitos congênitos. Só que meus pais na época já ganhavam mais dinheiro do que na época do meu irmão e me deram uma alimentação mais industrializada. Eu desmamei mais cedo do que meu irmão. Eu tive mais influências em estilo de vida. Mas só que meus pais não entendiam nada disso. E minha mãe me levava no meu pediatra na época. Ele recomendava muito filé mignon, bife com batata frita e as coisas que ele recomendava na época para ela, né? E ela achava que era normal e seguia. Chegava em casa, eu tinha mais doenças, ela me levava lá de novo, ele recomendava antibióticos. E ia um ciclo de comida errada, estilo de vida errado, e aí para tentar curar os problemas, eram sempre mais remédios. E eu cresci uma criança bem doentinha, digamos assim, indo muito mais ao médico, tomando mais remédios, com mais problemas de saúde do que o usual. E eu, na infância, eu sempre me senti muito incomodado, porque era gordinho, né? Minha mãe estava sempre recomendando remédios, e eu sempre chegava no colégio espirrando, com aquela alergia enorme, e sempre com baixo rendimento. Ela sempre falando para mim, Eduardo, foca, você tem que estudar mais, você tem que ser mais focado. E eu realmente não entendi o porquê, né? Eu me incomodava, era uma coisa que me deixava triste, mas eu tentava o meu melhor. Mas eu acabava passando o dia inteiro dentro de casa, jogando videogame, sem pegar sol, sem ter uma boa dieta. E obviamente, quanto mais um estilo de vida normal eu tinha, mais meu paladar era pervertido. E mais eu queria uma dieta errada, né? Mais eu queria comida industrializada, porque você perde o gosto por uma banana depois que você sentiu o gosto do açúcar refinado, né? Então ia uma bola de neve, porque as coisas só tendem a ir piorando, né? Então eu cresci muito doente. Dos 17 aos 22, como você falou, eu já estava ganhando bem porque eu jogava um jogo de computador a nível profissional. Eu viajei o mundo competindo e criei um time chamado MIBR, um time de Counter-Strike que foi o melhor do Brasil e foi um dos melhores do mundo também depois, né? Então eu era um atleta cibernético que me levou, dos 14 aos 17 eu melhorei meu estilo de vida. Eu estava praticando atividade física todo dia, eu estava com baixo percentual de gordura e comia um feijão com arroz, uma coisa um pouco mais saudável do que eu comia usual, porque quando você pratica muita atividade física, você quer viver de uma forma um pouco mais saudável, você é um pouco mais consciente. E aí, aos 20 anos, eu já estava ganhando bem, viajando o mundo, etc. E eu comecei a cada vez ficar mais doente, porque a gente virava noites jogando, a gente só comia comida industrializada, eu fumava, bebia, né? Fazia as coisas que as pessoas ao meu redor fazem. A gente é muito influenciado por sociedade. Isso que nós não percebemos. A gente é muito influenciado por sociedade, infelizmente ou felizmente, né? No caso da sociedade atual, infelizmente porque todo mundo tem péssimos hábitos. Se todo mundo tivesse bons hábitos, a gente seria influenciado pelo lado benéfico da coisa, né? E aí eu comecei a buscar soluções para os meus problemas, porque eu não estava me sentindo bem e não estava conseguindo mais jogar bem também, porque os problemas de saúde só estavam acumulando. E aí foi aí que eu fui a muitos médicos, tentei todo tipo de tratamento alopático usual e nada dava jeito. Comecei a marcar 2 cirurgias e comecei a ir em terapeutas naturais, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, flora. Eu tentei um monte de coisa e nada estava dando certo. Foi aí que eu
para fazer minhas 2 cirurgias, eu me questionei, eu falei, eu sou muito jovem, eu estou com 22 anos, eu estou me sentindo muito cansado, muito mal todo dia, eram umas dores na coluna absurdas, enormes. Eu acordava mais cansado do que eu ia dormir. Era como se a minha coluna fosse toda travada por dentro, né? Meu rendimento para aprender no colégio, eu via que estava muito reduzido do que era aos 15 anos de idade, né? Que já era reduzido. E eu comecei a falar, tem alguma coisa de errada comigo. E os médicos eram sempre aquela coisa, né? Não, vai para casa, meu querido, você vai ficar bem. A cirurgia não vai consertar seu problema, porque isso foi algo de nascença, mas você vai ficar um pouco melhor, a cirurgia vai ajudar, né? Era uma cirurgia do nariz, uma na coluna, e eu estava com medo de passar a faca em mim, eu era muito jovem para isso. E comecei a questionar porque os médicos que eu atendia, que eram muito famosos na época, né? E médicos caros, etc., não pareciam saudáveis. Aí eu perguntei, eu me questionei aquela coisa, como que pode isso, né? E aí foi que eu comecei a procurar na internet e, felizmente, eu achei o crudivorismo, o ato de comer alimentos crus. Foi mais ou menos aí o início da história, né, de 15 anos agora, né? Que 15 anos depois eu não só achei o crudivorismo, mas 2 meses depois eu achei o higienismo, do inglês natural hygiene, a ciência da saúde, que são médicos americanos que acreditam que saúde é produzida por vida saudável. E aí foi toda a mudança, né? Sim, então foi pela dor, né, realmente que você foi buscar a cura e buscou no lugar onde você estava mais acostumado a estar, né, na frente às telas, né, no computador. Então parece que algo te chamou para você usar essa ferramenta para o seu próprio despertar, né, para o seu próprio bem, né?